Muito bom dia, ouvintes da Mundial FM, aqui é o Dr. Aníbal Nogueira e este é mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Esse programa que chega até vocês através da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí e, claro, das ondas do rádio aqui da Mundial FM. Hoje nós teremos um convidado especial, que é o Dr. Elias Berg, que é médico proctologista, especialista em tumores do intestino, do trato intestinal. E hoje uma modificação no programa, que nós teremos não só apenas na técnica, mas co-apresentando o programa, a Dayana Dalros. Bom dia, Dayana. Muito bom dia, doutor Aníbal. Bom dia a todos os ouvintes do programa Simple Talk. Agradeço demais essa oportunidade, esse convite para estar com vocês participando do Simple Talk agora também nos microfones, né? Porque sempre estamos na técnica, então agora também fazendo perguntas, participando dessa conversa simples que acontece todos os sábados. E já fica a dica aí para o pessoal que está nos escutando, que quiser mandar a sua pergunta, a sua dúvida, interagir com a gente, 3332-9922 é o nosso telefone e o WhatsApp da Rádio Mundial FM. Muito bem. Antes de eu apresentar o bom dia aqui ao nosso participante, eu quero falar um pouquinho sobre a proctologia. A proctologia é a ciência médica que opera, que intervém e que estuda o intestino, né? Mais voltado até ao intestino baixo, lá reto, ânus. Nós tivemos há pouco o falecimento da cantora Preta Gil, que deixou em alerta as pessoas sobre o diagnóstico precoce. Então, muito favorável o Dr. Elias ter aceitado o convite de participar nesta manhã de sábado sobre esta conversa simples. Nós vamos falar sobre prevenção e diagnóstico precoce e tratamento do câncer cólon retal. Muito bom dia, Dr. Elias Berg. Bom dia, doutor Aníbal. Bom dia, Daiane. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para falar um pouquinho, né, sobre o nosso dia a dia e sobre esse assunto tão importante que é a prevenção do câncer coloretal. A todos os ouvintes da Rádio Mundial e aos espectadores do Simple Talk, nós temos falado cada vez mais que a medicina, a gente está caminhando num rumo não só do tratamento, mas, se possível, de prevenção, de buscar saúde. Então, claro, quando temos uma doença, vamos buscar o seu tratamento, mas queremos cada vez mais prevenir as doenças e, por isso, a gente fala muito sobre, no meu caso, né, no caso da colonoscopia, né, pensando em prevenção do câncer coloretal. Acho que ainda vamos falar bastante sobre isso hoje, né? Mas é muita honra e muita alegria de poder conversar um pouquinho sobre o nosso dia a dia de trabalho e dessa parte tão importante que tem se tornado tão evidente. Nos Estados Unidos, há pouco tivemos, né, um caso importante do ator que fez o papel, que interpretou o papel do Pantera Negra, quando ele teve neoplasia coloretal. Isso gerou uma comoção muito grande. Aqui no Brasil já tivemos o Pelé como uma referência que também, né, mesmo tendo recursos, mesmo tendo acesso à saúde, às vezes a falta de informação, às vezes, né, o não conhecimento de que essa é uma área importante para fazer prevenção gera, enfim, o desconhecimento gera o surgimento da doença, enfim, que pode ser prevenida. Muito bem. Antes vamos falar um pouquinho sobre o Dr. Elias. O Dr. Elias, eu tenho a honra de ser amigo dele aqui em Juí, de ser um parceiro profissional, de ser um parceiro científico também, de poder trabalhar com ciência junto com ele. O Elias, além de ser um grande médico, um cirurgião habilidoso, ele também é um cientista, ele trabalha com pesquisa, é uma pessoa dedicada aos estudos. O Dr. Elias é filho do Dr. Edmar Greenberg, que também é proctologista, então ele traz culturalmente na sua família já, né, a proctologia, a medicina, e também envolvido nas causas culturais aqui da etnia leta, né, Elias? Falar um pouquinho mais sobre você aí, sobre tua família, tua formação. Perfeito. Eu sou filho de Juí, né? Nascido e criado. Eu fui fazer medicina na Universidade Federal de Pelotas. Voltei para cá para trabalhar um ano no Exército, servi como médico militar. Depois eu fiz cirurgia geral também na Universidade Federal de Pelotas e fiz a coloproctologia no Hospital Conceição, em Porto Alegre.
E depois de terminar a formação médica, claro, voltei para cá para justamente estar perto da família. O meu histórico é muito, né, ligado à família, essa questão para mim é muito importante. E os vínculos da família do pai, né, com a Letônia acabam nos trazendo muitas parcerias, muitas amizades, muita experiência de vida em contato com a Letônia, com uma cultura diferente, com uma coisa que é um jeito de pensar diferente do Brasil. Inclusive em saúde, tem muitas coisas diferentes lá, né? Do sistema de saúde da Letônia é um pouquinho diferente do nosso aqui. Mas eu fico muito honrado de ter voltado para cá e de poder, né, ter tempo com amigos, de poder ter uma vida mais tranquila, mais pacata, numa cidade que recebe muito bem, né, os filhos da casa. Pacata é que não falta trabalho para quem trabalha na medicina, né? Exatamente. A gente, quando decide sair das capitais e vir para o interior, a gente às vezes pensa que vai ter uma vida mais tranquila, né, que vai conseguir almoçar em casa todo dia, né? Mas a gente sabe que na nossa realidade às vezes é o oposto, justamente pela necessidade de trabalho a gente acaba trabalhando demais, mas isso nos gera também muito orgulho, muita satisfação de poder ajudar muitas pessoas. Então isso é o que mais nos alegra, de poder ajudar a população e, enfim, ajudar as pessoas que têm problemas da nossa área a resolver os seus problemas, tanto na prevenção quanto no tratamento das lesões do intestino. Doutor Elias, eu fiquei curiosa para entender como conciliar todas essas atividades, esse envolvimento com a etnia leta e também as atividades na medicina. Na verdade não tem segredo e não tem regra, é muito difícil isso, né? O nosso tempo é limitado e a gente às vezes precisa escolher, né? Tudo que a gente quer fazer na vida, tudo que a gente quer fazer com excelência, a gente tem que dedicar tempo. Então, muitas vezes a gente, né, tem que pedir a compreensão dos pacientes, de a gente ter que se ausentar. Agora há pouco eu estava na Letônia acompanhando o Festival Estudantil de Música e Dança. 13 mil crianças fazendo um espetáculo de música ao vivo. Isso não existe no Brasil. Então, para poder vivenciar isso, para poder aprender sobre isso, a gente tem que se afastar 1, 2 semanas. E, claro, antes de sair e depois de voltar de uma viagem assim, claro, nosso trabalho duplica ou triplica, né? Mas, certamente, no meu ponto de vista, é muito válido. Essas experiências moldam o nosso caráter, moldam a nossa perspectiva de mundo, a nossa visão de mundo. Então, realmente, vale a pena. E trabalhar com cultura, e a gente está se envolvendo com cultura e com pensamentos diferentes, com pensamentos diferenciados, plurais, acabam nos tornando seres humanos melhores, claro, e melhora a nossa saúde, né? Então, eu sempre digo que o contexto de saúde é algo muito mais aberto, muito mais amplo. E, com certeza, fomentar cultura, como você faz como médico, eu acho que, Dayana, eu tenho trazido aqui sempre profissionais e que têm um diferencial de mostrar essa humanidade do médico e do cientista, de fazer algo diferente só da medicina. Isso é essencial em todas as profissões. Faz parte lá da dos nossos pilares de prevenção ao câncer, principalmente, você ter uma vida cultural ativa, onde você experimente experiências diferentes e troque ideias diferentes. Mente sã, corpo são, lá de Hipócrates, dos primeiros preceitos da medicina. Parabéns pelo teu trabalho, eu sempre acompanho o que vocês estão fazendo e eu tenho muito orgulho de viver em Ijuí, que é uma cidade culturalmente étnica e ativa, né? Muito legal. Isso traz saúde, né? Isso também te ajuda na relação com os pacientes. Certamente, quando a gente tem contatos, obrigado, né? Esse trabalho com os letos, claro, tem muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas que são das famílias letas, inclusive pessoas que não têm descendência leta. A maioria das pessoas que dançam hoje no grupo de danças táburas dos letos, algumas pessoas que estão no coral, não têm descendência leta e fazem parte disso porque justamente vem o valor da cultura, da dança, da música e dos hábitos saudáveis de vida. Quando a gente tem contato com outras culturas, a gente tem contato com... A gente está conversando agora há pouco, né, sobre alimentação, sobre hábitos de vida. Na Letônia nós temos muito menos obesidade do que no Brasil. Na Letônia os hábitos de vida são diferentes. Por exemplo, os pães da Letônia são maravilhosos, mas são pães muito pesados e cheios de grão.
pães integrais. Aqui no Brasil a gente tem o costume, né, de comer pão branco, que é talvez uma das piores coisas pro intestino. Mas certamente essa pluralidade de ideias, de conhecimento, isso ajuda no nosso dia a dia e o contato com os pacientes acaba sendo mais leve, trazendo dentro das consultas, dentro do convívio com o paciente, não só a técnica, né, da medicina ou a recomendação específica, mas conversar sobre a vida sempre ajuda a fixar as informações. Você falando sobre alimentação, sobre hábitos saudáveis aí, sobre dieta rica em fibras, em sementes, né, em cereais integrais principalmente, tá aí, a gente já passou uma grande dica para o nosso ouvinte. Essa é uma das dietas anti-câncer. Nós temos experimentado no nosso meio, e a gente falava um pouquinho antes aqui de começar o programa, sobre a quantidade assustadora de pacientes jovens com câncer de intestino, né? Tanto de reto quanto câncer de cólon. Assim como a Preta Gil, que teve, com 50 anos, ela teve um pouco mais cedo câncer. Eu contava essa semana, no último ano e meio, eu tenho 13 novos pacientes abaixo de 45 anos com tumores, e a grande maioria deles chega com doença metastática, porque o jovem acaba negligenciando mais os primeiros sintomas. Hoje nós temos levantado e sempre nos perguntam o que está acontecendo, quais os fatores. Sim, já temos esses fatores. Os fatores são relacionados a estilo de vida. Os millennials têm 50% mais chance de câncer de cólon retal, do trato gastrointestinal, do que a nossa geração. E isso se deve aos hábitos de vida, principalmente obesidade, sedentarismo e dieta com pouca fibra, com pouco cereal integral e com muito multiprocessado. E lembrando que o whey protein do potão é algo extremamente processado. Ninguém deve se alimentar somente daquilo. Aquilo é um suplemento. E eu vejo turma que deixa de comer o dia inteiro para tomar pozinho batido com água, né? Então, Elias, vamos adentrar a isso. Você também tem visto, o Dr. Elias, além de cirurgião, o Dr. Elias é colonoscopista, endoscopista, e é o primeiro contato com o diagnóstico de câncer cólon retal. Perfeito. As duas informações são complementares, né? A ideia de ter hábitos saudáveis gera saúde no corpo e evita a doença, evita o câncer coloretal. Então, simplificando ao máximo, se eu faço exercício físico e eu estou consumindo a energia do corpo, o corpo vai escolher as melhores células para permanecerem e para se desenvolverem. E aquela célula que tem alguma alteração na replicação genética, aquela célula que tem algum erro, o corpo tem a tendência de eliminar essa célula por apoptose. A mesma coisa durante a alimentação. Se eu tenho uma alimentação que é rica em carboidratos, tem energia para todo o corpo ir sobrando, e eu estou acumulando, estou ficando obeso, essa energia pode ser usada, não tem nenhum problema, né? As células com alterações genéticas vão continuar se replicando, então a chance de ter câncer acaba aumentando. O paciente que tem uma dieta mais saudável, né, com a sua, digamos, a quantidade de calorias e o tipo de alimentação controlada, justamente vai fazer o corpo funcionar melhor, os sistemas de defesa vão funcionar melhor e os sistemas de, entre aspas, limpeza das células erradas, né, vai funcionar melhor. Então, para os nossos espectadores, certamente, alimentação rica em fibras, diminuir a quantidade de carboidratos, né, o excesso de carboidratos, e fazer exercício físico, gastar energia, manter o corpo. O nosso corpo foi feito para funcionar, para trabalho, foi feito para subir em árvore, para caçar, para pescar. E a gente, pela vida moderna, fica sentadinho o dia inteiro no computador, né, trabalhando só sentadinho teclando. Nosso corpo precisa de atividade física. Mas, além disso, a tecnologia que nós temos hoje através da colonoscopia para prevenção do câncer coloretal
poucas pessoas sabem, mas a eficiência da prevenção com colonoscopia para câncer coloretal é ainda maior do que câncer de mama, maior do que câncer de colo de útero. Mas nós não temos um programa de prevenção no Brasil, como governo, como população. Isso já acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Europa, na Ásia, mas no Brasil nós não temos. Por que a colonoscopia? Quando nós fazemos uma colonoscopia no momento certo, cedo, antes de ter câncer, a nossa ideia é encontrar as lesões benignas ainda, pequenas, antes que elas cresçam, antes delas virarem câncer, que são os pólipos do intestino. Então, durante uma colonoscopia, a gente encontra um pólipo e pode retirar esse pólipo e o paciente não tem dor, não tem desconforto, é um exame muito tranquilo de se fazer e muito seguro. Então, a colonoscopia hoje realmente é a melhor ferramenta que nós temos na prevenção do câncer coloretal. Qual é a questão importante? Quando fazer esse exame? As pessoas acham que não, eu vou esperar ter algum sintoma. E mesmo as pessoas que têm algum sintoma, não, mas eu acho que eu tenho um sanguezinho nas fezes, deve ser porque eu tenho hemorroidas, e vão levando. Então, mesmo quem não tem sintomas deve começar a fazer colonoscopia com 45 anos, mas mesmo antes disso, quem tem sintomas, não é normal ter sangramento às evacuações, não é normal ficar distendido, estufado 2, 3, 4 dias e a coisa não melhora, dor abdominal que não melhora, anemia sem outro motivo de explicação, perda de peso sem estar pensando nisso ou buscando isso através de exercício, dieta e tudo mais. Então, o nosso corpo fala conosco, o nosso corpo nos dá sinais. Então, é importantíssimo olhar para esses sinais e buscar atenção médica, né? Buscar o tratamento e principalmente a prevenção, nesse caso do câncer coloretal. O refluxo também, né, doutor Elias? Eu vejo muitos casos em que as pessoas têm e acham que é normal. Não posso comer tal alimento porque eu tenho refluxo depois, então eu só não como aquele alimento, mas eu não vou atrás. Investigar, tentar entender quais as causas e como tratar isso, né? Perfeito. Todos os sintomas, todas as alterações do nosso corpo que estão nos incomodando, que estão nos mostrando que alguma coisa não está errada, a melhor coisa que a gente pode fazer é justamente buscar atenção médica, né? E buscar resolver esse problema, certamente. A gente lembrando que nem todo sangramento é hemorroida, né? Às vezes as pessoas falam, isso deve ser hemorroida, ou eu já tenho hemorroida e está sangrando. É aquela atenção para a mudança do hábito, né? Se o meu intestino era preso a vida toda e agora eu estou tendo diarreia sempre, ou eu aumentei a minha frequência, nem diarreia, aumentei, eu evacuava uma vez por dia, agora estou evacuando 3. Opa, passou de 3 semanas esses sintomas? Atente. Sangrou, saiu secreção, doeu aonde não doía? Procure um médico e vá discutir isso. Interessante também foi essa... tu disse que não há um programa, como há o programa das mamografias, como há outros programas, né, o do Papa Nicolau, né? O governo federal tem tentado implementar agora o programa do sangue oculto nas fezes, né, de testar. E é uma coisa tão simples, é com reagente, né? Dá para se ter kit no postinho de saúde para fazer isso, né? Eu me lembro minha formação em Cuiabá, onde nós tínhamos os testes de PPD, por conta da alta incidência em bairros de retirantes do garimpo, com fechamento de Serra Pelada, foi um monte de gente desalocada para os subúrbios das cidades, principalmente de Cuiabá, ali no Mato Grosso. E a hanseníase disseminou-se, tuberculose, né? A gente tinha ambulatório com fluxo laminar por conta da tuberculose. E nós tínhamos os testes de PPD para fazer, assim como nós tínhamos o microhematócrito para dengue e para malária, né? Para você fazer ali o testezinho na hora. Coisas que são simples, baratas, treináveis, né? E que podem ser... me fala um pouquinho sobre... a aplicação de ver sangue oculto, se tem valor, e a mudança nos últimos anos da faixa etária para se fazer colonoscopia, que até algum tempo era acima dos 50 anos, e já foi acima dos 60 anos também, né? Perfeito.
O Brasil é um país continental, é um país muito grande, nós temos uma população muito grande e nós não temos condições, inclusive econômicas, financeiras, de proporcionar colonoscopia para todos os habitantes do Brasil. Então, a gente entende que nessa transição, onde nós somos um país em desenvolvimento e não temos condições de dar a melhor atenção possível para todos, nós temos que ter, na minha visão, alguma forma de ajudar esses pacientes a descobrirem se tem alguma lesão que pode justamente trazer risco de vida e que pode ser curável, né, se descoberta a tempo. O exame oculto, o exame de sangue oculto nas fezes é exatamente isso. Ele não é um exame que vai falar especificamente do câncer coloretal. Então, quem tem hemorroidas e tem sangramento, o sangue oculto vai vir positivo. Quem tem algum pólipo pequeno, que é o que a gente quer, se passam as fezes ali e raspam esse pólipo e pode ter, né, traços de sangue nas fezes, ele vai vir positivo. E é exatamente isso que ele é para isso que ele serve. Ele é um rastreamento. A gente faz em toda a população. Então, ao invés de ter que fazer em 200 milhões de pessoas uma colonoscopia, eu faço em 5, porque são os que vão dar positivo, digamos 5 ou 10, enfim, não sei quantos vão ser positivos, mas nos que tiverem sangue oculto positivo, esses sim vão precisar fazer colonoscopia. Então eu seleciono da população toda os que têm maior risco de neoplasia. Isso não é um sangue, não é um exame exato, não é um exame específico sobre a neoplasia coloretal, mas ele pode nos dar indícios justamente dos pacientes que podem ter uma lesão no intestino. Tendo um sangue oculto positivo, aí está indicada fazer a colonoscopia, assim como qualquer um dos sintomas que nós falamos, né? Tendo qualquer um desses sintomas, também está indicada a colonoscopia. E a colonoscopia justamente vai ser, a beleza da colonoscopia é que ela não é só um exame diagnóstico. Eu não faço só uma colonoscopia para descobrir que tem uma lesão no intestino. Hoje em dia, a tecnologia que nós temos envolvida na colonoscopia, ela serve para olhar e investigar o cólon, mas ela serve, se eu encontro um pólipo pequeno, fazer uma polipectomia. Se eu encontro um pólipo maior, que seja mais espalhado, a gente chama de pólipo céssio, né, ou lesão de espalhamento lateral, se eu só tentar passar uma alça em volta desse pólipo, estrangular, cauterizar e retirar, existe uma chance de perfuração do cólon. Então hoje tem um procedimento chamado mucosectomia, que a gente coloca uma agulha por baixo da lesão, infiltra uma solução salina que levanta, faz uma bolha, levanta essa lesão longe da parede e consegue retirar só a mucosa com a lesão, por isso o nome mucosectomia. Então um exame, um procedimento mais complexo, um procedimento avançado e um exame que a gente faz no dia a dia. Se a gente encontra, por exemplo, uma neoplasia, se a gente encontra uma lesão, a gente já ganha tempo, a gente, é claro, faz as biópsias para fazer análise, né, anatomopatológica, mas a gente também pode já deixar preparado esse paciente para cirurgia. Hoje em dia a gente tem pensado em cirurgia minimamente invasiva. Antigamente todas as cirurgias eram cirurgias abertas. Hoje, na grande maioria das vezes, a gente consegue fazer uma cirurgia videolaparoscópica. Mas uma lesão que seja inicial, que é o que a gente quer, se o paciente tiver uma lesão, a gente quer descobrir essa lesão enquanto ela ainda é pequena. A gente, durante uma cirurgia por vídeo, a gente vai olhar para dentro do intestino e para dentro do abdômen através da câmera, como uma cirurgia de vesícula, por exemplo, com portais, com furinhos pequenos, onde a gente coloca a câmera e os instrumentos para fazer a cirurgia. Às vezes, em uma lesão pequena, a gente não vai conseguir saber especificamente aonde está essa lesão no cólon. Então, quando a gente faz uma colonoscopia e encontra uma lesão inicial, a gente já faz uma tatuagem, a gente faz uma marca, a gente deixa marcado exatamente o lugar do intestino onde está essa lesão. E aí a gente, na cirurgia, tem tudo delimitado, o cirurgião consegue fazer uma cirurgia específica, segura e muito mais direcionada para onde está, né, a lesão do paciente. Então, realmente, o sangue oculto é uma estratégia possível de forma populacional. De triagem, mas o melhor exame, o padrão ouro, o exame que vai resolver, não só como diagnóstico, mas se tiver um pólipo, já vai retirar, se tiver alguma alteração, inflamação, já vai fazer biópsias. Então, o melhor exame para a prevenção do câncer coloretal continua sendo a colonoscopia. Explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que são pólipos, tá? E a frequência que isso acontece com a gente. Acho que de cada 10 colonoscopias que tu faça, em quantos você acha pólipo no intestino? E a importância do pólipo e na formação do câncer.
Perfeito. Os pólipos são justamente as lesões que antecedem o câncer. Todo câncer, toda pessoa que hoje tem câncer, se tivesse feito uma colonoscopia há 5 a 10 anos atrás, provavelmente encontraria um pólipo ainda benigno. Então, no desenvolvimento do câncer, por vários motivos, seja pela questão genética, pela predisposição genética, ou pelos fatores do meio, né, de alimentação, do meio, algumas células do intestino podem se transformar e começar a crescer, como se fosse uma verruguinha, como se fosse uma lesão. Essa lesãozinha benigna, que é o pólipo, ao longo do tempo, ela tem a tendência de crescer. E quanto mais ela cresce, quanto mais ela se multiplica, ela tem a tendência de se multiplicar de forma errada, com erros de transcrição. Ou seja, quanto mais tempo e quanto maior esse pólipo fica, mais chance de ele fazer alterações e até se tornar um câncer. Então, nesse contexto, retirar os pólipos é o que a gente precisa para prevenir o câncer. Se a gente tirar o pólipo enquanto ele é pequeno, enquanto ele é benigno, a gente não dá tempo dele crescer e virar o câncer. Sobre o quanto a gente encontra, né, a estatística, né, mundial, quando a gente olha para a estatística, a gente dos colonoscopistas, de quem faz o exame, a gente deveria encontrar pólipos em torno de 25 a 30% dos pacientes. Então, mais ou menos, né, de 25 a 30% deve ter pólipos e a gente tem que encontrar e retirar esses pólipos. Principalmente quem tem história na família. Isso é uma coisa muito importante. A genética na neoplasia coloretal, ela tem muita importância. Então, quem tem algum familiar que teve pólipos, ou quem teve algum familiar que teve neoplasia, teve câncer do intestino, câncer coloretal, a prevenção do câncer coloretal, de fazer uma colonoscopia, tem que começar pelo menos 10 anos antes desse, a gente chama de caso índice, né? O caso mais jovem da família que teve alguma lesão. Então, se tem história na família, a genética da família pode ter relação com esse pólipo. E mesmo que não tenha nenhum caso na família, mas quem já teve um pólipo, o nosso pensamento é, o corpo, ao longo da vida, por algum motivo, criou um pólipo. A gente foi lá, fez uma colonoscopia e retirou esse pólipo. Mas a tendência do corpo é, ao longo da vida, existe a possibilidade de produzir outros pólipos. Então, não é fiz uma colonoscopia, retirei o pólipo, agora não tenho nada, vou seguir minha vida. Não, o importante é continuar fazendo esse acompanhamento. Quando fazer essa colonoscopia? Não existe uma regra que vai abranger a todo mundo. Essa decisão ela é muito individualizada. Então, vai depender do que a gente encontra na colonoscopia. Se eu faço uma colonoscopia de prevenção, de rastreamento, e eu não encontrei nenhum pólipo, e eu não tenho um histórico, não tenho um risco aumentado pelo histórico familiar, a próxima colonoscopia pode ser em 5 ou até em 10 anos. Então é um exame que a gente não precisa fazer ele todos os dias, por isso que é tão importante investir nesse exame para ter a certeza de que está tudo bem. Mas se eu encontro um pólipo, ou mais do que um, a decisão de quando fazer essa colonoscopia de novo vai depender justamente de quantos pólipos foram encontrados, o tamanho desses pólipos e qual é o tipo de tecido que veio na análise da biópsia, na análise do anátomo patológico. Então, encontrei um pólipo que é bonitinho, que é pequeno e que é benigno, de repente a gente pode repetir em até 5 anos, não tem problema. Encontrei 2, 3 pólipos, talvez eu tenha que fazer um pouco mais cedo, 2, 3 anos. Encontrei um pólipo muito grande, mais do que 1 centímetro, talvez eu tenha que repetir em 1 ano. Encontrei um pólipo que já tinha alterações genéticas, alterações histológicas maiores, né, displasia de alto grau, já era uma lesão pré-maligna, talvez eu tenha que repetir em 6 meses. Então, essa decisão vai ser individualizada a cada paciente, dependendo do que a gente encontra na colonoscopia. Não tem uma regrinha clara, né? A regra é conforme a gravidade. Muito bem. Para você que está nos acompanhando, esse é o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira e nós estamos recebendo, eu e a Dayana Dalhoz, que hoje está co-apresentando o programa, nós estamos recebendo o Dr. Elias Berg, que é médico coloproctologista, endoscopista, colonoscopista, cirurgião do aparelho digestivo. E nós estamos tendo uma conversa simples sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer cólon retal. Também sobre a colonoscopia, esse exame tão importante, que é um exame que, além do diagnóstico, ele pode tratar
tumores iniciais e fazer todo o preparo para o pós-tratamento, que é uma cirurgia. Para você que começou a ouvir o programa agora e está interessado na conversa, esse programa já está disponível no canal do YouTube aqui da Mundial FM. E a partir de segunda-feira ele estará lá editado nas redes sociais do @iai.med ou no canal do YouTube e no Spotify do Instituto de Oncologia de Ijuí. Lá você vai encontrar estes e vários outros programas com conversas simples e muito informativas sobre saúde. Estamos de volta com o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Este programa que vai até vocês pela Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Ijuí, Oncosite Pesquisas Clínicas e Oncocell Genômica. E claro, aqui da Mundial FM, que teve esse espaço, né, que a gente agradece muito, de levar conhecimento de qualidade, de informação em saúde, sempre confiável, até todos os ouvintes de toda a região onde a Mundial FM está presente, que são quase 80 municípios aí que a Mundial chega até os ouvintes. Então, uma grande audiência, sem contar com o pessoal que nos acompanha no mundo todo, que a gente recebe mensagem, que acompanha através das redes sociais e através do YouTube. Quero abrir aqui o programa. A gente está tendo uma ótima conversa com o Dr. Elias Berg, que é médico coloproctologista, e nós estamos falando especialmente sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer cólon retal. E a gente falou antes sobre a incidência aumentada em pessoas jovens. E eu quero mandar um abraço aqui para quem está nos acompanhando, que é o Paulo Augusto Lucchesi, o Guto Lucchesi, que é uma pessoa muito especial, é um cara brilhante, de um coração fantástico, é uma mente brilhante aqui de Juí, e o Guto, ele nos permite falar isso, né? Acho que até um dia eu vou trazer, tenho que trazer o Guto aqui para ele conversar. O Guto completou 26 anos, sentado na poltrona lá na Oncoclínicas, fazendo quimioterapia. Fez um diagnóstico aos 25 anos de um câncer de cólon. Né? Passou por uma cirurgia dramática, né? Ele sempre lembra a respeito disso, o dia que nós salvamos a vida dele. Né? Ele chegou na clínica com a posição antálgica, com dor, eu palpei, ele fez a tomografia às 11 da manhã, 1h da tarde estava no bloco operando. O Guto está curado, está muito bem, né? Mas mostrando que 25 anos e o Guto teve essa doença. Com muita coragem, com muita presença de espírito, o Guto encarou e encara ainda ser um paciente em remissão de câncer. Né? Abraço, Guto. Está aqui sempre tendo muito boas memórias contigo, e ele transformou a jornada dele não num fardo, mas numa dádiva, né? E tem servido de exemplo aí e ajudado bastante gente. Inclusive, doutor Aníbal, eu vou ler a mensagem dele para vocês. Ele diz exatamente isso, que vocês salvaram a vida dele. Gostaria de mandar um forte abraço aos amigos Aníbal e Elias e agradecer por terem salvado minha vida. No que eu puder ajudar nessas lutas contra o câncer de intestino, contem comigo. Guto Lucchesi. Abração, Guto. Elias. Primeiro mandar também um grande abraço para o Guto. Ele é um guerreiro, ele é um exemplo de presença e força de espírito e de transformar uma jornada difícil num exemplo e em informação para outras pessoas. Então, realmente foi uma cirurgia muito difícil, muito trabalhosa, muito demorada, mas que, graças a Deus, a gente conseguiu fazer parte desse tratamento e ele está bem. Isso é o que a gente, né, mais se alegra, a gente gosta muito da família, né? Hoje somos amigos ainda mais próximos. Na pergunta que o ouvinte fez antes do intervalo, o ouvinte mandou uma pergunta para o Dr. Elias falar um pouco sobre a diferença entre endoscopia, colonoscopia e a confusão que às vezes as pessoas fazem com o gastro, o procto e o urologista. Perfeito. Começamos pelos exames, então. A endoscopia, começamos pelo aparelho. O aparelho de endoscopia e o aparelho de colonoscopia, eles são, irmãos, né? A torre que se usa, o tipo de tecnologia é a mesma, mas o aparelho, o diâmetro, o tamanho é um pouquinho diferente, mas é basicamente o mesmo aparelho. É um tubo onde na ponta desse tubo tem luz para a gente poder enxergar lá dentro. Ele consegue injetar gás lá para dentro para poder a gente enxergar dentro
dentro do órgão, seja o estômago, seja o cólon, e a gente tem comandos nesse aparelho que a gente consegue virar para a direita e para a esquerda, e assim a gente vai navegando através do intestino ou do estômago. A endoscopia, ela é feita pelo gastroenterologista, que é um médico clínico que cuida da parte alta do trato gastrointestinal. Então o gastroenterologista cuida, claro, de todo o trato gastrointestinal, mas principalmente a parte do esôfago, estômago, duodeno, fígado, pâncreas, a parte da digestão e tudo que envolve, né, a parte clínica do trato gastrointestinal. O proctologista, ele é um cirurgião, ele como formação é um cirurgião, ele faz cirurgia do trato intestinal baixo, do cólon, reto e ânus. Então, câncer do intestino, hemorroidas, fístulas, fissuras, as alterações que estão vinculadas ao trato intestinal baixo. Isso é do proctologista. E a colonoscopia, então, assim como a endoscopia olha a parte alta, né, o estômago, o duodeno, essa parte alta do trato digestivo, a colonoscopia justamente olha o cólon. Hoje em dia a gente tem trocado um pouquinho, né? Não falado só colonoscopia, mas ileocolonoscopia, porque hoje em dia, quase que na totalidade das vezes que a gente faz uma colonoscopia, a gente olha o íleo terminal, que é o finzinho do intestino fino, justamente pela possibilidade de alterações que pode ter ali, como doença inflamatória intestinal, como outras coisas. Então, a colonoscopia, ela é o exame que olha por baixo, olha dentro do intestino. As diferenças sobre as duas, na endoscopia, normalmente a gente não precisa nenhum preparo, porque a gente só faz um jejum para conseguir esvaziar o estômago, vai até o hospital, faz uma sedação, na maioria das vezes, dorme, descansa e faz o exame. Na colonoscopia, como o cólon, o intestino, normalmente ele está repleto de fezes, né? A gente precisa fazer um preparo para limpar esse intestino. E isso é o mais importante, que antigamente tem muitas pessoas que chegam, mas o preparo é muito difícil, eu tenho que ir no hospital, compartilhar banheiro. Muitas coisas mudaram e a tecnologia veio ao nosso favor. Hoje, o preparo do intestino para a colonoscopia é feito em casa, no conforto e na privacidade do seu banheiro, do seu lar. Então, 2 dias antes da colonoscopia, o paciente reduz as fibras ou para de comer fibras justamente para ajudar a limpar o intestino. 1 dia antes, na véspera do exame, em casa, o paciente toma alguns laxantes que vão fazer ir várias vezes ao banheiro justamente para limpar o intestino. No dia do exame, o paciente vem até o hospital, a gente pega uma veia e faz uma sedação para ele dormir, ele descansar. Então, durante o exame, não tem dor, não tem desconforto, é um exame muito tranquilo de se fazer. E faz no mesmo dia volta para casa, não precisa de internação. No mesmo turno, né? Vem no hospital, faz o exame, recupera da anestesia, acorda, tá tudo bem, vai para casa. E hoje mudou muito a anestesia, né? Antigamente fazia sedação apenas com benzodiazepínicos, que a pessoa ficava chumbada o dia inteiro. Hoje é uma anestesia que é reversível, que você faz o antídoto dela e o paciente acorda como se nada tivesse acontecido. Então não dói, é confortável, os aparelhos diminuíram muito o diâmetro com o advento da fibra óptica e como a qualidade da imagem é impressionantemente limpa e clara, né? Perfeito. Isso, assim como os celulares, né, toda a tecnologia evoluiu, a tecnologia a favor da medicina também evoluiu. A qualidade das torres de imagem realmente mudou, revolucionou o que a gente consegue enxergar durante uma colonoscopia. E é exatamente por isso que cada vez mais a gente consegue fazer melhor prevenção, enxergar lesões ainda menores e diferenciar essas lesões durante a colonoscopia. Existe uma avaliação que a gente faz das aberturas de criptas, do aspecto desse pólipo, como a gente enxerga essa lesão. Existem alguns corantes que a gente pode usar, justamente para, através da imagem que a gente olha, aumentar ou diminuir a suspeita de que essa lesão já possa ter invasão submucosa, que ela já possa ter células de neoplasia nessa lesão. Então, a tecnologia
seguir tomando seu remédio para justamente não ter uma crise hipertensiva. Eventualmente, a gente combina com o paciente e eventualmente a gente combina com o médico assistente em relação aos pacientes que têm diabetes e principalmente os pacientes que usam insulina. Esse sim, que controla de forma mais aguda, mais, digamos, mais ativa a glicemia. Então, esses pacientes a gente discute caso a caso com o paciente. Outra medicação que é importantíssima a gente conversar com os pacientes que eles têm que suspender essa medicação, sempre, claro, autorizados pelos seus médicos assistentes, se essa suspensão é possível, são os anticoagulantes. Então, todo paciente que vai para uma colonoscopia, a gente vai para essa colonoscopia pronto para resolver a vida do paciente. Ou seja, se a gente fizer uma colonoscopia e encontrar uma lesão, a gente, na grande maioria das vezes, já resolve a vida do paciente em uma colonoscopia. Antigamente, faz uma colonoscopia, descobriu uma lesão, vai para casa, depois marca um novo procedimento, faz todo o preparo de novo. Então, hoje, claro, na medida do possível, a gente sempre tenta, no primeiro exame, quando a gente já faz o diagnóstico de uma lesão, a gente já retira a lesão. E é por isso que a gente tem que estar no melhor momento, onde não tenha essa anticoagulação, porque em uso de anticoagulante, se eu fizer uma retirada de um pólipo, tem chance de sangramento. Outra coisa que às vezes as pessoas também... mas é só ir ali fazer uma colonoscopia, eu vou lá e fazer. Por que às vezes é importante consultar com um médico, que pode ser o seu médico clínico, mas consultar com um médico antes de fazer a colonoscopia? Os riscos que nós podemos ter, né, da parte clínica do paciente, justamente são diminuídos pelo paciente. Um paciente que tem diabetes, eu quero ver se o perfil dele de coagulação do sangue está bom, eu quero ver se o perfil glicêmico dele está bom, para justamente fazer um exame, que é um exame hoje em dia muito mais simples, muito mais seguro, mas justamente em tudo que a gente faz na medicina, a gente preza primeiro pela segurança do paciente. Então, a gente prepara o paciente para essa colonoscopia, conversando sobre as medicações que ele usa, o que ele pode usar, o que ele deve suspender e principalmente a condição clínica dele, os exames, se está tudo bem, se, né, a coagulação do sangue está bem, se a parte de colesterol, né, de toda a parte clínica, se ele está apto, principalmente do coração, os pacientes que têm mais de 50, 60 anos, que daqui a pouco já tem algum problema, toma algum antiarrítmico, um remédio para controlar a frequência do coração, às vezes, eu vou parar tudo porque eu vou fazer a colonoscopia, e daqui a pouco vai chegar na colonoscopia com alterações cardiológicas. Então, é importantíssimo conversar com o seu médico, decidir sobre a colonoscopia e justamente conversar sobre quais medicações, né, precisa suspender e quais pode seguir. E as pessoas sempre confundem essa questão do jejum. Doutor, é muito comum lá na oncologia o paciente que chega de manhã em jejum para coletar os exames e depois ser liberado ou não para quimioterapia. E chega com a pressão alterada, tudo. Não, doutor, é que eu não tomei o remédio hoje de manhã. Olha, primeiro, o jejum é de comida, não é o jejum do teu remédio. Se tem algum remédio importante, nós vamos discutir aqui. Então, sempre que o seu médico ou algum outro médico que não seja o seu lhe pedir um exame que necessite de jejum, discuta com ele que remédio que você toma que deve ser interrompido no jejum. Normalmente, com exceção aos remédios para diabetes, tá? Em geral, tu continua tomando teu remédio. Você tem que controlar a sua doença. O remédio tem ali substâncias que vão controlar o que está faltando para você. Perfeito. Mas agora, isso é importante a gente desmistificar, principalmente pela a quantidade de preconceito, né, que joga contra a prevenção. Como os homens têm preconceito de fazer exames, né? Impressionante e quão importante é a gente falar sobre isso. O tabu que envolve a proctologia, envolve, né, expor as partes íntimas, ele é muito grande, muito mais ainda com os homens, muito mais talvez aqui no Rio Grande do Sul, né? Aquela coisa do gaúcho, macho, mas justamente a coragem que nós temos que fazer... A coragem que nós temos que ter para fazer a prevenção e para cuidar da nossa saúde, ela é muito mais importante do que todo o resto. Vou fazer uma comparação aqui em relação ao exame da colonoscopia. Todo mundo que gosta de carro, né? A cada 10 mil quilômetros rodados eu preciso ir ali trocar o óleo, trocar o filtro. Por quê? Porque eu não quero que um sedimento, que esse óleo velho faça fundir o motor ou faça dar um problema no carro. Então, a cada 10 mil quilômetros eu vou lá e troco o óleo, e todo mundo sabe que isso acontece. Dentro do nosso corpo e dentro da coloproctologia, se a gente olha para a estatística da população como um todo, a gente sabe
que muitas pessoas podem ter câncer coloretal a partir dos 50 anos. Então, eu sabendo disso, eu poder fazer a prevenção, eu não quero esperar o motor fundir para ter que trocar o motor, fazer retífica e quanto isso vai custar. Na nossa saúde, a gente não consegue trocar um órgão, a gente não consegue, pelo menos até hoje, né? A gente não consegue voltar no tempo. Então, essa prevenção que a gente tem, principalmente os homens, né? Eu vou cuidar do meu carro, eu faço a troca da correia dentada, eu troco o fluido do câmbio, eu cuido tudo que eu preciso, mas da sua saúde, que é a sua vida, que é para viver mais tempo na Terra, estar perto da família. Normalmente os homens têm receio e não cuidam. Então é importantíssimo essa questão de fazer a prevenção antes de ter complicações, mesmo que não sinta nada. Isso é outra coisa importantíssima, né, que a gente acabou não comentando. As lesões do intestino, como a gente não tem sensibilidade dentro do cólon e dentro do reto, a gente pode ter um pólipo e a gente não sente nada. Eu faço minhas atividades do dia, trabalho, faço tudo, mas não sinto nada. Esse pólipo vai crescendo, continuo sem sentir nada. Esse pólipo se transformou num câncer do intestino. Eu continuo não sentindo nada. Eu só vou sentir alguma coisa quando esse câncer ele é tão grande que ele está fechando o intestino e aí o paciente começa a ter distensão, náusea, vômito, as coisas podem ter esse sentido, ou quando passam fezes por esse câncer ou por esse pólipo grande e eu tenho sangramento. Então, até eu ter sintomas, pode ter uma lesão por muito tempo. Então, essa prevenção é muito mais importante do que o receio ou o medo, né? Vale muito a pena. Se eu faço a prevenção do carro, por que não fazer de mim mesmo? Então, se quiser dar um presente, né? De 45 anos para alguém, dê uma colonoscopia e uma endoscopia de presente. Esse Natal, né? Faça. Ontem eu conversando com um amigo e ele falou, a esposa dele falando, nós temos que marcar a nossa colonoscopia. E ele falou, não, nós vamos marcar em outubro. E eu respondi brincando para ele, outubro pode ser tarde. É verdade. Né? Então faça, porque normalmente 85% dos tumores de cólon do trato gastrointestinal com diagnóstico precoce tem 100% de cura. 85% cura-se completamente quando se faz o diagnóstico precoce. E o melhor diagnóstico, eu falo que é o ganhador da Mega Sena, é aquele paciente que nos procura para fazer exames preventivos como oncologistas, e nós pedimos uma colonoscopia e acha-se aquele pólipo displásico já quase um câncer. E eu falo, ganhou na Mega Sena, porque daqui 1 ano, 6 meses, 2 anos, aquilo se transformaria num tumor. E o pior é o tumor estar silencioso. 2 casos emblemáticos aqui. Vamos falar. A Preta Gil, que começou a ter sintomas, ou seja, ela já tinha algumas obesa, sempre teve problema de intestino. Ela, numa entrevista, ela disse que ela sempre foi constipada, ressequida. Ou seja, alguém que tinha que estar em dia com colonoscopia. Gente, não estou culpando ninguém tem culpa de ter câncer, tá? Mas isso é só um exemplo, né? A Preta Gil, ela mesmo contou que ela negligenciou o sintoma, ela ficou 15 dias sem evacuar, e que isso não é normal para ninguém, mesmo para ela que é ressequida. E depois de alguns meses ela foi procurar para fazer e já encontrou um tumor grande, né? E olha só, sobre a época de se fazer colonoscopia, está atento aos sintomas. O Guto Lucchesi, quem vai pensar em fazer uma colonoscopia aos 25 anos? Né? O Guto percebeu, quando ele percebeu os sintomas, e correu ainda há tempo, né, de se fazer um tratamento. E no jovem, as doenças costumam ser mais galopantes. Lembra que o câncer, isso não é uma regra, mas a gente percebe isso de uma forma geral, porque o câncer é feito das células da pessoa. E o indivíduo jovem tem células muito saudáveis e muito fortes e tem um organismo muito forte. O câncer também é muito forte. Então as doenças são mais agressivas em jovens. Normalmente um idoso tem mais falhas nos seus mecanismos de defesa e tumores menos agressivos conseguem passar por aqueles mecanismos de defesa e crescer. E nos idosos a gente consegue controlar às vezes melhor as doenças. Não é uma regra geral, mas é uma coisa que acontece com mais frequência. Então, está atento ao sintoma. E principalmente você que é homem. Eu tenho uma estatística que 20% das mulheres
não fazem nenhum exame preventivo nos últimos 3 anos. E 60% dos homens não fazem nenhum exame preventivo sequer nos últimos 3 anos. Né? E o que é ideal é que uma vez por ano você faça o seu check-up, né? O seu acompanhamento e os exames indicados na sua idade. Então, aos 45 anos vai ganhar uma colonoscopia, ou antes disso, se tiver histórico na família. Ou sintomas suspeitos. Ou sintomas. Sintoma vai discutir com o teu médico, né, Elias? E importantíssimo a gente participar desse tipo de programa, de levar o conhecimento à população, porque todo mundo sabe, a população brasileira já sabe que as mulheres precisam fazer a prevenção de câncer de mama com mamografia, com acompanhamento com o seu médico. A prevenção de câncer de colo uterino, né? E os homens, eu sei que eu lá pelos 40, 45 vou ter que ir atrás da parte da próstata. Todo mundo já tem isso, digamos, incutido na sua memória, já é parte do cotidiano de todo mundo. Mas o que tinha que ser o assunto do chimarrão, o que tinha que ser o assunto, né, comentado, e que também deveria ser um assunto conhecido por todos, é que a colonoscopia pode salvar a sua vida, e que quando fazer essa colonoscopia, se não tem risco na família, a partir dos 45. Todo mundo deveria fazer uma colonoscopia aos 45 anos. Mas eu não tenho sintomas, eu não consigo fazer isso através do sistema público, porque o sistema público não tem uma campanha de prevenção populacional. Bom, eu tenho condições de ir atrás disso e tentar fazer de forma privada, ou, né, através de convênios. Talvez essa seja a melhor coisa que você vai fazer para a sua vida. Isso mesmo. Prevenção é o melhor remédio, a prevenção é o caminho mais rápido, mais curto para a cura, né? Então, exames preventivos existem, procure se informar. E esse é o objetivo desse programa, levar informação de qualidade, informação confiável, tão rara hoje nas nossas redes sociais, nos nossos meios de comunicação. Dr. Elias Berg, muito obrigado por ter participado deste programa. O Simple Talk é um programa que chega até vocês aqui pelas ondas da Mundial FM, para toda a região aqui, aos arredores de Juí, gerando ondas aqui a partir de Juí, mais de 80 municípios, que está ao vivo pelo canal do YouTube da Rádio Mundial FM para todo mundo, e a gente recebe às vezes mensagens. Teus amigos da Letônia podem estar te acompanhando agora. E para você que perdeu o programa e gostaria de assistir ele, você pode ver e rever lá no canal do Instituto de Oncologia de Ijuí, no YouTube ou no Spotify, onde estão presentes mais de 30 episódios aqui do Simple Talk, sempre com uma conversa simples e informativa de conteúdo relevante em saúde. Eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores, a Rádio Mais Radiologia. Radiologia feita com qualidade, com profissionais de excelência, presente em mais de 7 municípios e agora também com um parque radiológico de primeiro mundo lá em Santa Maria. E eu tenho que agradecer a Johnson & Johnson do Brasil, que nos dá apoio científico lá no YouTube e no Instagram. Dr. Elias, muito obrigado. Suas considerações para o nosso público. Doutor Aníbal, obrigado pelo convite. Realmente é uma honra e um serviço à população poder falar sobre esse assunto. Obrigado pela gentileza do convite da gente estar aqui. Daiane, obrigado pela participação e pelas perguntas. E queridos ouvintes da Mundial FM, queridos espectadores do Simple Talk, a gente espera que essa informação possa ser divulgada, que você possa conversar com seu tio, com seu pai, com seu marido, e que todos possam desmistificar a colonoscopia e que todos possam entender que ela faz parte do dia a dia da prevenção do câncer coloretal para toda a população, mesmo da mesma forma que mamografia, que exame de próstata, que a colonoscopia seja uma coisa normal, sem medo, sem tabu, e que muitas pessoas possam ser curadas, né, das suas lesões e que não tenham câncer, que possam viver muito mais por ter feito uma colonoscopia de prevenção no momento certo. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Dayana, por essa coparticipação aqui, por estar nos ajudando também na entrevista. Foi uma honra, e como eu sempre digo, né, doutor Aníbal, no final dos programas, é uma aula. Todo sábado, uma aula diferente, com uma conversa simples acerca da saúde. Então, muito feliz de poder participar a partir de agora também, fazendo perguntas e trazendo as dúvidas do nosso público aqui para o Simple Talk.
E o meu grande agradecimento a você que acompanhou o Simple Talk e que acompanha o Simple Talk todos os sábados. Para você, um ótimo sábado, um excelente final de semana e continue na programação da Mundial FM, que vem muita coisa boa por aí.